Oi, oi, gente, estou aqui de novo. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Nesta manhã, hoje eu estou gravando de manhã e venho contar o meu relato, minha experiência com o Ho'oponopono. Não sei se vocês conhecem essa prática. O Ho'oponopono é uma prática havaiana. Ela limpa, ela fala sobre perdão, sobre amor. Outro vídeo eu vou fazer na prática do Ho'oponopono para vocês entenderem melhor, tá? Fiz essa prática há um tempo atrás, num momento que eu estava bem complicado, bem difícil da minha vida. Então fiz essa prática e deu super certo. Continuo fazendo o Ho'oponopono até hoje. Não é bom parar, gente. É uma coisa que todos os dias. Você enquanto mais você faz, mais você vai limpando todos os medos, as feridas, as dores que a vida nos causa, não é mesmo? Peço para vocês deixarem seu like desde já, compartilhem, deixe seu joinha, comentem. Peço muito que vocês compartilhem para que o nosso canal venha crescer cada dia mais, tá bom? Com a graça de Deus. Deixa eu contar o meu relato um pouquinho para vocês do Ho'oponopono. Eu vou estar olhando um pouco para cá porque eu copiei, então assim, para mim não esquecer, sei que a gente esquece, mas tem coisas que eu falei assim, eu quero deixar frisada para não esquecer e comentar e falar tudo para vocês. Na verdade, eu nunca contei para ninguém que eu fazia a prática do Ho'oponopono, né? Meu esposo já viu meu japamala, mas ele nem sabe o que é o japamala. Meu japamala acho que tá lá no quarto, gente. Outro dia eu venho com o japamala e venho explicar para vocês como é a prática do Ho'oponopono, tá bom? Então, assim, teve uma fase da minha vida que eu simplesmente parei por dentro. Sabe aquela fase assim que você fica, É uma fase bem complicada, tipo uma depressão mesmo, sabe? Bem triste, bem conturbada assim na vida, bem cabisbaixa. E eu parei. Eu parei por dentro e eu tava bem difícil pra mim. A gente passa por uma situação bem complicada. Sabe quando você continua vivendo só por fora? Por dentro você parece que estacionou. Estava eu nesse momento. Aí era assim que eu estava. Eu estava numa situação bem difícil. Por dentro tudo parado, por fora eu estava sobrevivendo. Não estava vivendo, porque a gente quando começa a viver no automático é sobrevivendo. Eu sorria para as pessoas, mas quando eu ficava sozinha eu chorava muito, sabe? Eu ficava muito triste, pensava muito. O futuro, ele me angustiava muito. Hoje eu já ainda penso muito no futuro, né, gente? Pela situação que a gente vê o mundo passando, né? São tantas coisas que vem acontecendo que a gente fica com medo, ainda mais nós que somos mãe. A gente que somos mãe, a gente se preocupa bastante. Então, assim, eu chorava bastante, eu me sentia pesada, como se carregasse algo que nem era meu, sabe? Aquele fardo, assim. Gente, parecia que colocava coisas muito pesadas no meu ombro e eu tinha que carregar elas. Então, foi um período bem complicado para mim. Deixa eu ver aqui. Sabe aquele pensamento ruim de culpa? Um pensamento ruim de culpa, mágoas antigas, coisas que eu nem lembrava mais de onde vinha, mas que me machucava todos os dias. É tipo assim, por eu ter uma história, uma infância bem complicada, porque acho que já quem assistiu meus vídeos anteriores, eu falo mais ou menos do que eu já passei na infância. Não contei tudo, nenhum texto que já falei assim, que perdi minha mãe cedo, eu tinha 5 anos, então daí você já vê o que eu já passei durante esse período, né? Então são muitas tristezas, muitas mágoas guardadas. E foi um momento bem difícil mesmo. Nisso eu comecei a procurar, como sempre, o YouTube salvando. Eu comecei a procurar alguma prática para me fazer que me libertasse mais dessa angústia, desse medo, desse receio, dessas inseguranças, sabe? Foi aí que eu conheci a prática do Ho'oponopono.
Assisti muito, conheci pela Beth Russo, gente, se vocês não assistem, vocês não conhecem a Beth Russo, super indico. Ela é assim, maravilhosa, uma vibe, tudo, um alto astral maravilhoso da Beth Russo, então eu super indico pra vocês, tá? Eu assisti, fui maratonando os vídeos dela, assim, e cada vídeo, um atrás do outro, e aquilo me surpreendia, e foi lá que eu conheci o Ho'oponopono. Tá? Daí então eu entrei em outros canais, fui conhecendo outros relatos do Ho'oponopono. Eu não entendia direito, eu falei, gente, o que é isso? Aí comecei, primeira coisa que eu fiz foi pegar umas cimentinhas, eu não tinha o japamala, peguei umas cimentinhas de, ai Deus, como é o nome? Não, ervilha? Não, não é ervilha. É o nome de uma cimentinha que eu tenho aqui em casa, que eu gosto muito dela. E eu peguei, deixa eu ver, acho que é 108. Eu peguei 108 cimentinhas e comecei a fazer a prática. Eu sempre fazia pela manhã, quando meu marido ia trabalhar e meu filho ia para a escola. Comecei a fazer olhando para mim mesma, sabe? Eu ia e começava a contar na mesa. Eu sempre falava assim: sinto muito por tudo que eu aceitei, me perdoa por ter me abandonado, eu te amo mesmo quebrada, sou grata por ainda estar aqui. Eu sempre fazia desse jeito. Então era muito bom, sabe? Eu sempre contava as 108 sementes falando a mesma frase. Eu dizia: sinto muito por tudo que eu aceitei, me perdoa por ter me abandonado, eu te amo mesmo quebrada. Sou grata por ainda estar aqui. Eu sempre falava dessa forma. Tem outras formas de ser falado, já hoje em dia eu falo de outra forma. Acho que não existe prática certa assim de falar assim, tem uma prática certa de praticar Ho'oponopono. Eu sei que existe sim, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Esse aí é certeiro do Ho'oponopono, tá? Então eu comecei a fazer essa prática e olhando para mim mesma, olhando para as minhas tristezas, minhas feridas. E nisso, praticando todos os dias com aquelas cimentinhas. Foi aí que mexeu comigo, porque pela primeira vez eu parei de culpar o mundo. Eu comecei a me acolher, sabe? Eu comecei a me enxergar. O Ho'oponopono, ele tem esse poder da gente olhar para nós mesmos, sabe? A gente se olhar mais com amor, com carinho, porque me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grata. Me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grata. Então, assim, é uma prática muito linda que é para nós mesmos, pra gente se limpar. Então, eu fui me acolhendo, parei de culpar o mundo, assim, total. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu praticava todos os dias com as cimentinhas. Não é fácil porque você pode se perder. Eu ficava tipo contando feijão. Você pode fazer até com feijão. É uma boa dica, tá? E toda vez que eu fazia, gente, eu chorava. Nossa, mas eu chorava, me desmanchava em lágrimas. Vocês não têm noção o tanto que eu chorava fazendo a prática do Ho'oponopono logo no início. E isso aí a Beth Russo deixou bem claro que é muito natural, porque a gente vai tirando todas as mágoas, todas as tristezas, todas as dores para fora. Teve dia que eu nem queria fazer a prática, porque assim, eu ficava, ai meu Deus, hoje eu vou chorar de novo. Então assim, eu ficava naquela, mas eu preciso continuar. Mas eu continuei e até hoje eu faço a prática do Ho'oponopono, tá? E aos poucos eu fui reconhecendo de novo, e aquela dor foi perdendo força, era uma tristeza muito grande e aquela tristeza foi transmutando, sabe, em alegria. Eu não sentia mais aquela tristeza, não sentia mais aquele vazio dentro de mim. Foi muito bom, a culpa foi sumindo, porque eu sentia muita culpa do que muitas coisas já tinham acontecido na minha vida. E comecei a ter paz,
Foi aí que eu comecei a ter paz de tudo que eu sentia dentro de mim foi transmutando para paz, para alegria, para amor. Eu digo que o Ho'oponopono, ele, por uma parte, ele salvou muito a minha vida, porque eu tava no fundo do poço, assim, internamente. A gente, às vezes, por fora tá uma coisa e por dentro tá um turbilhão de emoções que só a gente mesmo sabe. Então, eu tava nesse estado. Hoje, assim, eu entendo perfeitamente que não precisa o mundo mudar. A gente tem que mudar por dentro, sabe? Eu não precisava que o mundo mudasse, eu precisava mudar. Então eu precisava ver o mundo de outros olhos, eu precisava ver o mundo sem tristeza. Eu carregava muito peso, muita angústia, muita tristeza dentro de mim. E foi aí que eu vi que poderia mudar aquilo. Eu comecei a olhar com outros olhos, olhos de amor, olhos de alegria. Hoje eu olho para o meu quintal. Gente, hoje eu olho para o meu quintal, porque tem muitas plantas, muitas coisas lindas. Vocês acreditam que eu só oro no meu quintal? Eu gosto muito de fazer minha oração de agradecimento. Na hora que eu acordo de manhã, eu já corro para o meu quintal, sento no meu cantinho preferido lá. Depois eu posso mostrar para vocês. Eu tenho um cantinho lá que eu sento, onde o sol reflete no meu rosto, sabe? E fica aquele barulhinho das aves com os pássaros. Eu gosto de sentar ali e agradecer a Deus por mais um dia. E à noite também é desse jeito. Eu sempre saio à noite assim pro meu quintal, vejo aquelas estrelas lindas, as estrelas lindas. E eu acho muito lindo, muito abençoado aquilo. Eu só tenho que agradecer a Deus. Quando eu olho para o pedacinho da minha casa, gente, eu vejo minha casa translucente, assim, cheia de brilhos, cheia de ouros e cristais. Eu não tô mentindo, gente, é verdade. Eu sinto a minha paz muito grande. A minha casa é um lugarzinho, um cantinho do céu mesmo. Então eu sou muito grata. E eu quero assim falar pra você que se você sente que tem algo pesado entre você, se você acha que você está triste, está numa situação interna bem conturbada, por dentro você está se matando, porque literalmente eu estava nesse estágio, tá, gente? Eu estava querendo anular comigo mesmo. Então, se você está nesse estágio, eu peço que vocês pesquisem Ho'oponopono, tá? Ho'oponopono é uma prática muito boa, é uma prática que não tem religião, não tem esse negócio de religião, nada. Simplesmente você vai pesquisar, você procura aí, Ho'oponopono. Ela vai te jogar que não tem nenhuma crença, não tem religião, não tem nada. É uma prática havaiana que você pode fazer para você. Então, façam sem nada em troca, faça para você. Você vai gostar muito, você vai entender muitas coisas, vai vir muitas coisas. Ele vai puxar muita coisa interna de dentro para fora, que você vai sentir aquela tristeza, vai sentir muito choro, vai ter muito choro, mas depois você vai sentir muita alegria, muito alívio, muita felicidade. Não ignore quando você estiver triste, não ignore quando você estiver sentindo angústia, quando você estiver sentindo que está se isolando de tudo e de todos, tá? Peço para vocês que vocês não ignorem, que por favor se ajudem, tá? O mundo é lindo, a vida é linda. Se você olhar ao seu redor, você tem mais que agradecer do que de reclamar. Então, assim, só façam uma prática que vale muito a pena, tá? Gente, é assim, tem coisas que só Deus consegue explicar e tem o acalanto para nossa alma. Então, peço para vocês que não desistam, não desista. Se você está triste, se você está doente, está enfermo no momento, se você está preocupado, se você está endividado,
se pega com alguma coisa que você tem fé, com alguma espiritualidade, não importa, sempre toco na mesma tecla, não importa a sua religião, não importa no que você acredita, se pegue a isso com fé. Eu sempre falo, o não você já tem, então assim, o que custa você tentar, não é mesmo? Então assim, a prática do Ho'oponopono, ela mudou completamente o meu interior. O que eu estava sentindo, a angústia, tristeza, eu posso dizer que hoje é paz e alegria. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E espero que meu relato ajude mais pessoas. Continuo tímida, gente, mas sei que é normal. Sei que Deus está tocando no meu coração todos os dias para continuar. Simone, continua, não para. Sei que os vídeos não saem tão legal como deveriam, mas vou melhorando ao longo do tempo, com fé em Deus. E peço para vocês não desistirem de mim. Desde já, peço seu like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Vocês são minha família também, são meus irmãos na fé. E que vocês estejam sempre comigo, que eu vou estar sempre com vocês, tá bom? Vocês compartilhem, que deixe pelo menos um emojizinho, tá? Por favor, fiquem todos com Deus. O próximo vídeo eu venho contar com o Ho'oponopono. Eu acho que eu ainda tenho as sementinhas. Lembrei, é semente de letilhas. Semente de letilhas. Então eu vou vir com a sementinha de letilhas que eu tenho guardada ainda, acredita? E tem o meu Ho'oponopono, vou mostrar pra vocês como é que eu fazia, tá bom? Fiquem todos com Deus, beijo e até a próxima.